Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. O RPR11, o Urca Prime, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você já investe nesse fundo imobiliário? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o meio do ano. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal, temos a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, vocês vão fazer jus a vários benefícios. Principalmente saber que vocês vão estar apoiando o canal, o crescimento e o desenvolvimento. Disso, vocês vão participar do grupo fechado do Telegram. Vocês vão ter acesso a diversos vídeos aí, vídeos antecipados. E vocês têm preferência quando pede um vídeo aí pra gente. Vamos à frente aí, vamos lá. Temos mais uma opção de apoiar o canal. Tá gostando do canal aí, se quiser nos apoiar? A gente tem um grande objetivo de até o final do ano tentar tirar a certificação CEA. Essa certificação, ela vai nos tornar um profissional do mercado e a gente vai poder fazer até indicação de ativos. Então, se quiser nos ajudar nessa nossa meta aí, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Abrindo uma conta lá, vocês vão fazer jus a partir, corta essa parte, vocês vão fazer jus. Abrindo uma conta lá, a partir de R$100 investidos, vocês vão ter um bônus de R$70 e a gente também ganha. Então, com esse bônus você ganha e a gente também ganha. Isso vai nos ajudar imensamente. Abra uma conta no Mercado Pago ou PicPay com o nosso link de indicação. Abrindo uma conta lá, e fazendo pagamento interno, vocês vão ganhar um bônus e a gente também ganha. São contas digitais e isso nos ajuda imensamente. Se quiser nos ajudar, tem o Pix do canal para apoio direto. Então, doando qualquer valor, vocês vão estar nos apoiando imensamente. O Pix do canal é amuinvest@gmail.com. Desde já, agradeço de coração. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo do setor de recebíveis, é um fundo de papel. Ele foi lançado em agosto de 2020, base de R$100. A Urca é a sua gestora, ele tem mandato híbrido e tem uma liquidez alta aí de mais ou menos 3 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1% e conta com 3 milhões e 600 mil cotas. A gente observa que é um fundo que está sendo negociado bastante esticado, é um dos poucos fundos de papel que está sendo negociado muito esticado, ele está sendo negociado a um PVP de 1,22 e isso indica 22% de ágio, 22% mais caro do que ele vale. Sou cotista do fundo, mas por esses valores eu não compraria. Eu só compraria esse fundo caso viesse uma subscrição para dobrar de tamanho e aí eu me posicionaria a fim de aumentar minha posição e aí sim diminuir aí um possível risco. Mas nessas condições de 22%, eu acho muito alto o quanto o fundo está sendo negociado. E o que isso significa? Significa que atualmente o fundo possui um patrimônio de 349 milhões, quase 350 milhões, e o mercado está disposto a pagar 426 milhões. Então isso aí para mim não rola para fundo de papel. Então tendo o valor de R$100 como base, hoje está valendo 95 e as cotas estão sendo negociadas a 116. Amor, por que ele é de base 100 e está valendo só 95? Provavelmente marcação a mercado. Tá? Tendo o mês 1 como referência, é um fundo que conta com 38 mil cotistas. Vamos à frente. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado. Atualmente 116, ele já teve uma mínima de 103 ali, bem próximo ao VP, né? Pelo menos bem mais. Já chegou a ser negociado também a quase R$140, isso no último ano. Porque assim, se a gente contar desde que ele veio a mercado, ele já chegou a ser negociado até mais do que isso. Então, vamos traçar a linha dos R$100 aqui. Inclusive o fundo nem tem a linha dos R$100 aqui, ele vai ter a linha dos 103. Dito isso, a gente observa o seguinte, que em nenhum momento o fundo foi negociado abaixo de 100 ou próximo ao VP lá, que atualmente é R$95. Então ele veio a mercado,
Ele já veio depois daquele momento pandêmico. Então, desde que ele vem a mercado, como ele entrega altíssimos rendimentos, o mercado está disposto a pagar um valor, um ágio por ele. Então, ele começou a ser negociado a 110 reais aqui, ó, mais ou menos 10% de ágio. Atinge um patamar aqui, ó, no final de 2020, a quase 140 reais. Em fevereiro de 2021, ele atinge 144 reais. E aí, como todo o mercado imobiliário, ele cai também. Então ele fica lateralizado, tentando cair, mas tendo suportes aqui, cai e volta, volta a ser negociado próximo de 140 reais aqui, quando ele faz um anúncio de subscrição, e aí as suas cotas começam a cair imensamente, porque o pessoal começou a fazer, assim, negociações, né, para fazer, oferir ganhos aí, nessas jogadas aí. Em novembro do ano passado, apresentou-se várias e várias janelas de oportunidade para se posicionar em ativos. Com esse fundo não foi diferente. Então esse fundo chegou a ser negociado a R$ 103, entre aspas, foi assim, os menores valores encontrados recentemente para se posicionar no fundo. Rapidamente o fundo recupera-se e hoje já está orbitando aí, ó, chegou até ultrapassar a casa dos 120 e agora ele está lateralizado durante um período aí nesses patamares de R$ 116. Vamos à frente aí. O que a gente observa? Por que esse fundo é tão procurado? Antes disso, alguns investidores exigentes exigem no mínimo 3 anos para se posicionar no ativo, outros exigem até 5 anos. Para ações eu acho isso aceitável, mas para papéis não. Então a gente observa que esse fundo, desde que ele veio ao mercado, ele entrega altíssimos rendimentos. Tá? Altíssimos rendimentos. Então isso aqui faz com que as pessoas olhem para o fundo com, assim, ganância, né? Com bons olhos, e aí acabam pagando qualquer preço, mas nem sempre isso é válido. A gente vê que o fundo já chegou a entregar em 2020 patamares acima de R$ 3. E por diversas vezes durante o ano de 2021, só que isso caiu para todos, assim como a HCTR caiu, Habitat caiu, Deva caiu, todos os fundos caíram, com esse fundo também não deixou de ser diferente. Ele entregou algumas vezes do ano acima de R$ 2, mas os patamares agora meio que se estabilizaram, mais ou menos esses patamares aqui de 1,60 e pouco. Esse fundo já fez 5 subscrições, a última subscrição agora ocorreu em dezembro de 2021, e aquela que eu falei que ele teve uma grande queda foi no julho de 2021, que entre aspas foi uma janela de entrada, assim como essa de novembro também foi uma janela de entrada do fundo aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa as últimas entregas do fundo. Então a gente vê, como eu avisei, né? Em março, para pagamento em abril, o fundo aqui chegou a entregar 2,87, ó. Depois caiu para 1,18. Olha a queda gigantesca aí. Por quê? Provavelmente subscrição. Aí maio, 2,6, ó, para pagar em junho. Data base, último dia aí, ó, para pagar no dia de julho. Ele pagou lá 2,40. E aí começa um pouco das quedas, ó, 1,48 em agosto, 2,1 setembro, 2,17 outubro, aí 1,37 novembro. Tem uma pequena recuperada, mas como a gente viu agora meio que se estabilizou. 1,89 em dezembro. E agora as entregas, ó, 1,67, 1,63, 1,63. Janeiro, fevereiro e março. A gente vê que agora as entregas estabilizaram-se nesses patamares de 1,40, porque antes, apesar da cota às vezes estar até mais alta, mas como ele entregava valores extraordinariamente altos, então isso aqui mesmo com a cota mais alta representavam yields maiores aí. Então esse yield atual está na casa de 1,40, mas o fundo vem com yield acumulado aí de mais ou menos 19%. Eu não acredito que isso vai se repetir para o ano de 2022, com esses patamares aqui, ó, de 1,4%. Acredito que a entrega do fundo aí seja em torno de 17%, talvez 18%. Vamos à frente aí. A gente vê que bastante institucionais detêm cotas do fundo. IRIM tem apenas 1,49% das cotas do fundo, MATV 1,16%, SNFF apenas 0,54% e todos os demais fundos aí que detêm cotas do RPR11. Vamos à frente. Aqui a gente vai ver as notas do gestor. O que acontece? Lá no próprio site do Clube FI, fui tentar pegar o informativo. O informativo dentro do site do Clube FI era de novembro. E esse aqui eu peguei lá no RI da própria gestora. Se vocês digitarem assim, ó, na internet, RI e aí dá espaço, o RPR11. O RPR11. Se você digitar isso na internet, vocês provavelmente vão diretamente para o site da Urca. Isso acontece com qualquer fundo. E aí dentro do site você pode tentar buscar um relatório mais recente. Foi o que eu consegui fazer com esse fundo aqui. Então isso aqui vai se repetir ali à frente, ó. As taxas de administração, gestão e de performance.
Tá? Mas vamos ler aqui o que ele fala, que essas informações são importantes. Inclusive, eles fizeram bastante alterações no seu relatório e, na minha opinião, informações a melhor. Então ele fala, ó, iniciamos o ano com as operações performando bem, com variações normais nos percentuais de arrecadação e um arrefecimento da inflação. Ou seja, se a inflação diminui, se ela recua, o fundo, como ele é indexado à inflação, né, ele começa a entregar, de uma certa forma, ele começa a entregar menos. Aí ele fala, a operação de Nova Souza, onde ocorreram problemas vinculados a obras e variação no preço material de construção, conforme reportado em relatórios anteriores, teve avanço significativo das obras agora nos meses de dezembro a janeiro. Então, meio que atrasou, mas agora está começando a andar mais. Optamos por finalizar as obras da segunda fase em sequência da primeira e liberar os lotes para venda logo após a finalização. A obtenção do TVO, que eu sinceramente não sei o que significa, eu não quis, assim, não fui buscar o que significaria, ocasionará a correção das parcelas da operação e, em conjunto com as novas vendas, esperamos que o LTV da operação volte a patamares abaixo de 70% e obtenhamos receita maior, impactando positivamente a distribuição dos rendimentos do fundo. Então, né, vamos ver se não vem melhoras nos rendimentos aí. O fundo encerrou janeiro com um percentual alocado superior a 70% do patrimônio líquido, considerando os recursos captados já na última oferta. A expectativa é finalizar o mês de fevereiro com alocação superior a 80%. Então, é um fundo que aloca muito rápido os recursos que eles captam. A taxa pré-alocada as novas do fundo, são maiores que a taxa média atual, ou seja, então ele está pegando o dinheiro e alocando com mais ganho, ponto bem positivo. O foco das novas alocações está em loteamentos e empreendimentos residenciais. As novas operações de multipropriedade representam concentração menor do que a atual. Então eles, assim, colocaram um pezinho lá, mas isso não está representando tanto, né? Eventos subsequentes. Início dos recebimentos das parcelas das primeiras operações que tiveram alocação após o término da última oferta. Então já começaram a receber dinheiro desse recurso que eles acabaram de alocar. Alocações das operações que estão sendo estruturadas, aumentando a pulverização e a taxa média dos investimentos. A gente vai falar justamente sobre essa concentração que o fundo tem hoje. Então aqui a gente tem o DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, taxa 0,25 administração, 0,95 gestão e mais 20% de performance do QCD e IPCA mais 7, taxa altamente justa. Eu acho justo pagar um bom dinheiro para o gestor desde que ele faça um bom resultado. Então, taxa de performance, na minha opinião, mais do que justa. A gente vai observar aqui o quanto o fundo teve como resultados aqui. Então a gente vê aqui, ó, despesas 455 mil em janeiro. O ideal seria se ele trouxesse um destrinchamento das despesas, mas nem todo fundo traz. Seria muito interessante se os fundos trouxessem. Seria interessante se eles trouxessem o quanto o fundo tem de reservas acumuladas. Tá? Nem sempre eles trazem isso, então para mim seria muito importante se eles fizessem esse tipo de situação. Um ponto que ele vem trazendo aqui é interessante, na minha opinião, por causa do seguinte, ó. A gente observa que mês a mês o fundo tem conseguido fazer reserva, ó, reserva, e aparentemente ele não está distribuindo isso. Então, em algum momento aí ele tem que distribuir, teoricamente, esse excedente que ele está guardando aí. Então, a gente vai ver na prática o que essas despesas aqui representam frente ao total das receitas. De onde vem as receitas do fundo? Juro dos CRIs, 3 milhões e 400. Atualização monetária dos CRIs, mais 3 milhões e 200. E aqui não teve giro de carteira aqui, ó. O fundo que quase não gira CRIs e tal, então ele não faz resultado disso. Vamos ver o que essas despesas aqui, então, estão representando em janeiro. Janeiro aqui, gente, é o que ele pagou já em fevereiro, tá? Então, é um relatório bem mais atualizado. Então, vamos pegar aqui, ó, 455. Eu vou arredondar para 456 vezes 100, dividido por 6.740. A gente vê que as despesas representaram 6,76%, o que eu reputo ser altamente saudável, muito positivo. Lembrando que, para mim, o máximo que eu estou disposto a pagar de taxa para o gestor é 15%. Isso é um ponto meu e não significa que isso seja a única verdade possível. Se você vê gestoras que cobram 20%, 25% e você se sente confortável com isso, fique tranquilo que isso não é problema nenhum. O que importa é você investir e se sentir bem com os seus investimentos. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui, como eu disse, já está atualizado. Ó, vai ter, eu não lembro se eu trouxe aqui e coloquei nos slides para vocês. Esse relatório eu coloquei ele mais completo do que eu costumo trazer. O ponto é, o fundo atualmente agora já aparece com 15 ativos alocados.
Então, assim, cada vez mais. O que eu falo para vocês? Eu, quando me posicionei no RPR, eu não me posicionei lá com 50%, 60%, 70% do meu portfólio nele, não. Eu fui lá, coloquei um pezinho, 3% do meu portfólio, depois expus um pouco menos. Ele já chegou a representar no meu portfólio, já chegou a representar 8%. Hoje, eu não compro mais, estou comprando muitos outros ativos. Hoje ele representa... voltou a representar algo em torno de 4%, 5%, e eu estou diluindo cada vez mais. A cada possibilidade de aporte, eu estou comprando outros ativos, ele vai diluindo mais. Se algum dia apresentar a oportunidade, eu vou lá e compro. Por mais que eu me exponha temporariamente, depois isso vai sendo diluído. Por que você está falando isso, amor? Eu estou falando o seguinte, quando eu me posicionei nesse ativo, ele tinha 2 ou 3 ativos dele lá, que representavam tipo 20, 15, 18% do portfólio, cada um dos ativos. E eu falo isso abertamente, que isso aqui é um risco altíssimo. E a gente vai ver hoje, à medida que o fundo vai crescendo, o quanto ele já diluiu essas concentrações que ele tinha. Então isso aqui para mim é bem interessante. À medida que o fundo vai crescendo, ele vai diluindo esses possíveis riscos que ele vai se concentrando aí. Então, primeiro, já tem 15 ativos, já aumentou bastante a base. Quando eu comecei a investir no fundo, ele tinha, se eu não me engano, 8 ou 9 ativos, ó, já aumentou para 15, então já aumentou bastante os seus ativos. E aqui é um ponto de atenção que ainda é risco, mas já diminuiu bastante. Então, ó, CRI, Hotbit, 16% do patrimônio do fundo. Tem que ficar atento também com essas posições aqui, ó. Kriegestier, Vanvera e Lagoa Quente. Estão representando aqui, ó, 13, 12 e 12. Mas ainda assim, hoje, você já não tem aquela concentração de um ativo aí representando 30% do fundo. E assim, eu não vou comentar essa inadimplência, PMT aqui para vocês, porque esse eu lembro que eu trouxe. No final lá do slide, ele vai falar o que é essa inadimplência aqui, ó. Ela precisa chegar para que isso represente um default. Eu vi eles numa live com o Baroni lá, o professor Baroni, falando exatamente sobre isso, que agora é como se fosse como se fosse um relatório de riscos que o fundo tem. Então lá no final do relatório a gente vai ver sobre isso aí, eu vou versar sobre isso para vocês. Enfim, o ativo que ele tem maior concentração, ele tem um indexador de IPCA mais 11, tá? Ele é mezanino. Para quem não entende sobre isso, eu posso ter ou série única, tá vendo aqui, ó, série única, ou eu posso ter séries assim, ó, seniors, mezanino e subordinadas. Quando eu tenho essas derivações de risco aqui, significam o seguinte: caso aconteça alguma inadimplência, se tiver dinheiro, vai pagar primeiramente os seniors. Sobrou dinheiro, paga mezanino. E aí, só por fim, se sobrar dinheiro, que paga os subordinados. Se chegar a ocorrer algum risco, geralmente esses aqui são os últimos a receberem e tal, sempre tem problemática. Tá? Então, esse aqui, o ativo, ó, ele é como se fosse um risco intermediário, é um mezanino. Tá bom? Então, não é... Você vai ver o seguinte, que ele não tem... Ele vai ter aqui, ó, subordinado, subordinado e subordinado. Ele tem pouca coisa subordinada. Ou ele tem único, seniors, mezanino. Então, veja isso com bons olhos. Outro ponto a se observar, eu só vou falar desse, mas se você quiser ver, você vai pausar o vídeo aqui e vai ver a respeito dos outros fundos também, tá? Se você achar que isso é interessante, pausa o vídeo aqui nesse ponto aqui e veja sobre todos os outros ativos aqui do fundo. Mas vamos lá, ó, CRI, Hotbit, São Paulo, Olímpia, quem que foi o emissor, o tipo que é, né? O valor que ele gastou, quantos por cento do PL, LTV, ó, 66,9, ou seja, 67% LTV é um LTV, na minha opinião, ruim. O ideal é que a LTV, a média da carteira, está em quase 50%. Então, no geral, tá bom. Mas esse 67% significa que ele tem R$67 de dívida e ele tem ali 100 de garantias. Então, o indicado, ainda mais para esses ativos de alto risco aqui, é que esse LTV seja abaixo dos 50% aí. A gente vê o seguinte, um ponto que me tranquiliza. Por quê? Porque esse ativo, as obras já estão 100% concluídas e ele já vendeu 94%. Então, poxa, o ativo de maior concentração do fundo já está praticamente tudo vendido. Então, a razão PMT dele está altíssima, sabe? Tudo isso me traz bastante, o fluxo de caixa, esse tipo de situação me traz bastante tranquilidade. Aqui a gente vê detalhes do fundo, então a gente vê o seguinte, ó. Caixa. Ele ainda tem 33% da última alocação, 62% alocado em CRIs, ele tem um pouquinho em FIIs aqui, ó, quase 2%. Ele tem aqui esse HE que eu não vou saber o que significa, e esse CCB aqui também, provavelmente são compromissados aí que ele arcou compromisso. Ele tem aqui 99%
com proteção à deflação. O que é isso, Amu? Se o IGPM for negativo, se o IPCA for negativo, os seus ativos que ele comprou têm essas proteções. Então, isso aqui eu vejo como positivo. Então, se der negativo, ao invés dele perder dinheiro, o item fica ali estabilizado, né? Eu vejo isso como sendo bem positivo. Além disso, ó, em que o fundo está investindo? Loteamento, 56%. O que eu reputo ter risco, mas muito menos riscos do que, por exemplo, multipropriedade. Então, hoje, 56% dos seus ativos é loteamento, 38% em multipropriedade e residencial vertical, prédio, 6%. E o próprio gestor falou que as novas alocações foram menos percentual em multipropriedade. Então, esse percentual aqui deve diminuir aí. E já é um fundo que a cada vez mais, a cada nova alocação, ele vai diversificando mais por estados. São Paulo continua sendo sua maior concentração, de 48%, mas hoje já tem Paraíba, Goiás, Minas, Rondônia, Sergipe, Tocantins, Santa Catarina. É um fundo que já está tendo diversificação em diversas regiões aí. Aquilo que eu falei há pouco, a senioridade dos ativos. Então, 74% série única, muito bom. Ele vai ter apenas 8% de série subordinada, que seria o maior risco. Ele vai ter 2% em sênior, menor risco, e mezanino intermediário, 16% aí. Hoje o fundo ele é bastante indexado a IPCA, é um fundo que já foi muito indexado a IGPM, mas ele está com 87% indexado a IGPA, mas ele ainda tem uma pimentinha ali de 13% indexado a IGPM. O LTV do fundo, a gente observa o seguinte, que 55%, que é a maior parte, tem um LTV entre 50% e 75%, que é aqueles mais ou menos 60 e pouco. E o restante ali, ó, esses outros 45%, vai ter o LTV ali dentro dos 50% ali que a gente reputa ser interessante aí, tá? Então, entre 50% e até menos 50% de LTV. Outro ponto que sempre me chamou a atenção e é positivo para esse fundo é essa questão da maturação, ó. Então, hoje, 33% dos seus ativos estão 100% realizadas as obras. Ele vai ter ali, ó, mais 34% bem encaminhado, ou seja, só os dois juntos aqui já dão quase 70% com as obras, assim, pelo menos 2/3 delas realizáveis. E ele vai ter ali hoje, por causa provavelmente dessas novas aquisições, 33% das obras começando, e hoje já tem um percentual de 17% delas, assim, bem no início mesmo. Então, o que acontece? Ó? Esse estágio aqui, ó, à medida que eles vão terminando, e esses outros aqui vão caminhando, eles vão maturando, e aí dá espaço para colocar novos ativos aí, com o início aí do desenvolvimento, né? Vamos à frente. Então, eu trouxe o que eu queria mostrar para vocês, eu achei que não tinha trazido. O que acontece? Olha só. Ele começou com 5 CRIs em 3 estados. Depois, ele conseguiu ampliar para 7 CRIs e aumentou mais um estado, 4 estados. Depois, ele conseguiu aumentar para 10 CRIs em 6 estados. Depois, mais 13 CRIs em 7 estados. E, por fim, 15 CRIs em 8 estados. Então, ele está aumentando o quantitativo de ativos que ele está investindo e está aumentando também as regiões. A gente vê que é um fundo que já tem bastante cotistas, ó, o número vem bem crescente. E aqui ele também mostra o histórico a cada captação. Ó. Então, ó, ele nasceu com 30 milhões. Depois, ele captou mais 45 milhões, né? Depois ele captou mais 90 milhões. Depois ele captou mais 200 milhões. E aqui foi quanto ele aumentou de tamanho, né? E agora ele captou mais 190 milhões. Então ele vai ele tá conseguindo dobrar bastante de tamanho aí, ó. Mais que dobrou, mais que dobrou. E agora ele quase dobrou de tamanho. Vamos à frente aí. Aqui que é o relatório de riscos que eu falei que ele trouxe a partir de agora. Então, olha que interessante, pessoal. O CRI Hotbit, ele é 21% do patrimônio do fundo. Hoje a inadimplência está em quase 10%, que a inadimplência é altíssima, mas de acordo com o que o fundo foi estruturado, para que isso represente algo, para dar problema para o fundo financeiro, a inadimplência tem que chegar a 44% para isso ser considerado default e aí passar para outras fases de cobrança, outras fases de situação. Então a gente vê que tem que dar 44, 36, 44, 78, 30, 30, 30, 40, 30, 30, 40. Então a gente vê que os níveis de inadimplência têm que ser altíssimas, ou seja, muito bem estruturado de forma que dificilmente pode dar problema, pode dar risco, sempre está adepto a isso, mas assim, tem uma certa segurança por trás.
E assim, ó, as inadimplências que estão descontroladas, ó, 9%, a gente vê aqui, ó, 13%, e ele precisa chegar a 40% para isso ser um problema. A gente vê aqui, ó, 19%, precisa chegar a 46% para ser um problema. Então, até 5% eu acho que é algo totalmente controlável, tá, pessoal? Então, se você é cotista do fundo ou pretende ser, tem que acompanhar de perto esses três ativos aqui, para que eles não possam evoluir e vir a dar alguma problemática. Outro ponto que eu achei interessante eles trazerem aqui é o seguinte, o dividendo mínimo. Então, sem efeito da correção monetária, hoje o fundo consegue gerar R$1, ou seja, ele já consegue pagar 1%, isso sem entregar a correção monetária. Então, assim, eu vejo isso aqui também como um ponto bem positivo aí para o fundo. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RPR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, gostou do que você viu? Você entendeu um pouco melhor esse fundo? Você viu que ele é um fundo muito arriscado, cheio de situações, cheio de pontos, mas que se você entender esses riscos que você está correndo, se você fizer um controle da sua carteira, se você comprar no momento correto, que nesse momento, né, eu acho que não está propício para entrada no fundo, todas essas situações podem, assim, você fazer uma gestão do seu risco, eu reputo como é um bom fundo aí. Você tem cotas dele? Você investiria? Você não quer? Você acha ele muito arriscado? Comenta que é muito importante para nós. O fato de eu ter esse ativo não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Isso ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de chegar a 10 mil inscritos. Será que a gente chega até o meio do ano? Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal. 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios e também vai nos ajudar imensamente. Abra uma conta na Clear, PicPay, Mercado Pago ou faça uma doação de qualquer valor lá para o nosso Pix. Isso também vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt when you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection when I stepped in sweet confection. Artlist.io Honey, you're my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkling. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I love Music licensing reimagined. all your candy kisses.